E saiu o segundo episódio do Cavaleiro dos Sete Reinos, e finalmente os Targaryens chegaram no torneio. Então meu nome é Lorena, e nesse canal eu falo sobre séries, filme, cultura pop no geral. Então esse episódio ele continua da história que a gente estava vendo no primeiro episódio, que o Dunk estava procurando alguém para testar que ele era um cavaleiro para poder entrar na justiça. Nesse episódio ele começa com o Dunk tentando falar com o Lord Tyrell para poder atestar que ele era o cavaleiro do Sir Arlan, mas assim como no primeiro episódio que ele foi falar com o Manfred, ele também foi ignorado. Então começa com um flashback do Dunk, e aí diferente do livro, o Sir Arlan no livro ele tinha morrido de uma gripe, e aí na série ele morreu, aparentemente deu a entender que ele morreu com uma infecção, porque ele estava com um corte no braço, e aí o corte foi piorando ao decorrer desse flashback do Dunk. E aí lembrando então, como esses vídeos eu tô fazendo com spoiler, eu vou começar a falar algumas informações que vão acontecer mais pra frente. Então quando ele tenta falar com o Lord Tyrell e é ignorado como anteriormente, o Egg virou pra ele e fala, não com essas palavras, mas por que você tá dando tanta importância pra esses bosta? O senhor é um cavaleiro do reino, Sir. Pode dizer foda-se a permissão deles. Por que trata esses capachos da realeza como seus superiores? Eles são meus superiores. E você é atrevido demais pra alguém desse tamanho. Porque pro Dunk, ainda que esses cavaleiros eles não sejam a realeza, dentro de uma hierarquia na sociedade que eles estão inseridos, pro Dunk, que não é nada, eles são hierarquicamente muito acima. Mas pro Egg, ele olha como se eles não fossem nada. Aí ele volta então para a cidade, e nesse momento é quando chegam os Targaryens. Chegam o Baelor, quebra-lanças, o irmão dele, o Maker, o Makar, não sei exatamente como fala. E aí, o Baelor quebra-lanças, que é o herdeiro do trono na sucessão. Ele tem um filho que, mais pra frente, ele participa dessa primeira justa que vai acontecer. O Maker ele tem 4 filhos, e 2 deles estão sumidos, que é o Daeron, o bêbado, e o Aegon, que é o filho dele mais novo. Além desses dois, ele tem o Aemond, que a gente vê ele em Game of Thrones, e o Aeron, que é aquele nojento ceboso que aparece no trailer falando com o Dunk. Então quando ele volta pra falar com o Plummer, que ele tá tentando achar alguém que atestasse que ele é cavaleiro, mas ele ainda não conseguiu, ele acaba ouvindo uma conversa com o Baelor, o Maker, o Plummer e um outro Lord que eu não lembro o nome, eu vou colocar ele aqui na tela. E aí nessa cena um pouquinho antes aparece uma menina conversando com o Dunk. Porque assim, como que funciona? Se você assistiu o Casa do Dragão, você provavelmente vai lembrar que quando a Alicent ela estava grávida de séries e ele achava que era um filho menino, pra comemorar ele fez aquele torneio. E aí aqui é a mesma coisa. O Lord Ashford, que é onde está acontecendo o torneio, a filha dele, se eu não me engano, ela tá completando 13 anos, e aí pra comemorar ele fez esse torneio. E então quando ele acaba ouvindo essa conversa, eles percebem que ele tá ouvindo e chamam ele pra dentro da sala. E ele vai explicar que ele estava tentando achar alguém que conseguisse atestar que ele era cavaleiro, mas ele não tinha achado ainda. E aí o Baelor, ele lembra que ele já tinha participado de algumas justas contra o Sir Arlan. Ou seja, todos esses lords, que são mais inferiores, nem sequer lembraram do Sir Arlan. E o Baelor, que é a realeza, lembrou e foi quem permitiu que o Dunk pudesse participar do torneio. Só que como o Dunk ele não é filho, não é parente do Sir Arlan, ele precisa então ter um escudo que tenha o símbolo dele, porque aquele símbolo do cálice com as asinhas era o símbolo da família do Sir Arlan. E aí nesse momento que ele encontra com a Tancelia de novo, que é a Tancelia alta demais que aparece no último episódio, que o Dunk ficou interessado, e é ela que vai fazer o desenho do escudo dele. E aí essa cena ela ficou bem parecida o diálogo dela com o livro, que ele tá meio perdido, ele não sabe exatamente o que ele quer que desenhe no escudo. E aí meio que eles vão montando na hora, que ele fala que ele quer um pôr do sol, se eu não me engano, acho que era o pôr do sol, porque era o que o Sir Arlan gostava. O Egg fala do Olmo, que é aquela árvore que eles estavam deitados embaixo no último episódio. E ele fala que ele também quer que tenha uma estrela cadente. E aí tem uma cena que não tem no livro, mas eles colocaram agora na série, que ficou muito boa, que é aquela do cabo de guerra. Porque no livro, como ele é muito curtinho, não tem tanto, nessa parte pelo menos, nessa primeira parte que vai ser a primeira temporada e era o primeiro livro, ele não tem uma relação tão próxima assim de tantos diálogos do Dunk com o Lyonel Baratheon. E ele até o final dessa primeira temporada vai ser um personagem importante. E aí tem a cena do Dunk, que ele tá sentado assim numa cadeira perto de uma mesa, e o Egg tá sentado em cima dessa mesa, que pra ficar na mesma altura do Dunk. E aí ele tá falando que ele tem dúvida se ele vai ser um bom escudeiro, porque sempre falavam que ele era pequenininho demais. E aí o Dunk ele fala que não importa muito o que os outros falam, porque sempre falaram que ele era meio lerdo, que ele era meio burro. E fica em silêncio. Aí o Egg olha e faz: E o que aconteceu? Ele: não é da sua conta. Aí ele: mas qual que é a moral?
Ele, não sei, você quer que eu te ajude a crescer? Acha que vou ser cavaleiro um dia? Claro, por que não? Acho que você leva jeito. Sou muito pequeno. Você vai crescer. Até pra minha idade. Todos sempre disseram o mesmo. Todos diziam que eu era muito burro. E... O quê? O quê? O que é que você fazia quando te chamavam de burro, Sir? E por que isso seria da sua conta? Meus problemas são meus. Eu achei que... Você não tá tentando me ajudar? Ajudá-lo como? A crescer? Aí depois, então, a gente tem a cena dele indo falar com o ferreiro, porque agora ele conseguiu, de fato, poder participar da justa. Só que a armadura que ele tinha é do Sr. Arlan, e não cabe nele. Então ele tem que ir no ferreiro pra tentar conseguir uma nova armadura. Ele vai falar com o ferreiro, só que ele não tem o valor pra poder ter a armadura. Aí ele tem que pegar um dos 3 cavalos que ele tinha. Ele pegou, se não me engano, era uma égua, que era a mais bonita que ele tinha, mas não podia participar das justas. E aí ele vende ela pra poder comprar a armadura. Aí ele fala que ele vendeu ela, mas ele vai buscar ela de volta depois, quando ele ganhar o torneio. E aí, então, indo pro final do episódio, a gente tem a primeira justa acontecendo, que é uma cena à noite. E aí tá o Dunk e o Egg assistindo. E aí, nesse momento, é meio que vamos dizer, um choque de realidade. Porque o Egg, ele começa a ver o que os outros escudeiros fazem enquanto tá tendo a justa. E aí ele começa a ficar nervoso. Será que eu consigo fazer isso? E aí o Dunk, ele também começa a ver os outros cavaleiros. E, na minha visão, é como se ele estivesse tendo uma crise de ansiedade. Ele começa a ficar nervoso de será que ele realmente consegue? No final do episódio, eles então no acampamento, como no primeiro episódio, tinha acabado com eles no acampamento, eles estão novamente. E aí o Duncan pensando que ele pode não ser o melhor, ele pode não ser o que mais foi ensinado, porque o Sr. Arlan ensinou o que ele sabia. Então ele vai ser o melhor do que ele pode ser. E se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal, compartilhe e até o próximo vídeo.